Senhor Jesus Cristo, Shalom Aleichem, seja muito bem-vindo a este canal, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Este é o significado da minha saudação. Hoje nós vamos estudar aqui um respeito das seitas, a característica de uma seita, das seitas. Então, por exemplo, o método mais eficiente para se identificar uma seita é conhecer 4 caminhos seguidos por elas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Aqui eu vou comentar os 4 tipos. As seitas conhecem as operações matemáticas, contudo nunca atingem um resultado satisfatório. Em adição, o grupo adiciona algo à Bíblia, sua fonte de autoridade, não leva em consideração somente as Escrituras Sagradas. Por exemplo, nós temos também, além da adição, a subtração. O que é subtração? Nós temos o grupo subtrai algo da pessoa de Jesus. Na multiplicação, o que acontece? Neste ponto, as seitas pregam a autossalvação. Crer que Jesus é importante, isso faz parte deles, mas não é tudo. A salvação é pelas obras, isso nas seitas. Às vezes repudiam publicamente o sangue de Jesus. E, na divisão, neste ponto as seitas dividem a fidelidade dos adeptos entre Deus e a organização a que pertencem, ou seja, quando desobedecem a organização ou a igreja, estão também desobedecendo a Deus. Não existe salvação fora do seu sistema religioso. Só o grupo deles é que salva. Quase todas as seitas pregam isso, sobretudo as pseudo-cristãs, que se apresentam como a restauração do cristianismo primitivo que, segundo afirmam, sucumbiu à apostasia, afastando-se dos verdadeiros ensinos de Jesus. Acreditam que em determinada data o movimento apareceu por vontade divina para restaurar o que foi perdido, daí a ênfase da exclusividade. Outras, quando não, pregam que são o cristianismo redivivo. Ensinam que todas as religiões são boas, porém somente a deles, que eles estão fazendo parte e disseminando, somente a deles é que é boa e que somente ela será responsável por unir todas as demais, segundo o plano de Deus, pois foi criada para esse fim. É o caso da fé Bahá'í e outros movimentos ecléticos. Outras características também, falsas profecias. Temos, por exemplo, as Testemunhas de Jeová, os Adventistas do Sétimo Dia, os Mormons. Eles, entre outros, já colocaram datas específicas para o fim do mundo, para a volta do Senhor Jesus, e nenhuma delas aconteceu. E temos uma outra característica também, que eles, em algumas das seitas, negam a ressurreição corporal de Cristo. Algumas não acreditam que Cristo ressuscitou o corpo e subiu ao céu com ele. Seitas que admitem que Jesus Cristo ressuscitou apenas em espírito, como por exemplo Testemunho de Jeová, Ciência Cristã, Igreja da Unificação, Kardecismo. Outras dizem que Jesus nem sequer ressuscitou, como a Legião da Boa Vontade, que é conhecida como LBV, por exemplo. E há aquelas que não acreditam que Jesus tenha morrido na cruz, é o caso do Islã, da Rosa Cruz e entre outras. Mas aqui nós temos uma resposta teológica a respeito disso. Quanto à morte e ressurreição do Senhor Jesus, a Bíblia afirma que, número 1, Jesus morreu realmente. O processo de sua morte foi assim: a agonia no Getsêmani, está lá em Lucas capítulo 22, versículo 44. Um açoite brutal, Mateus capítulo 27, versículo 26, e também João capítulo 19, versículo 1. Também se encontra em Marcos capítulo 15, versículo 15. Mãos e pés cravados na cruz, se encontra em Mateus capítulo 27, versículo 35 e Marcos capítulo 15, versículo 24. Morte comprovada, João capítulo 19, versículos 33 e 34. Sepultamento, João capítulo 19, versículo 38 ao 40. Número 2, Jesus ressuscitou corporalmente,
Você que está me acompanhando, acompanha nessas referências bíblicas que eu estou citando. Lembrando, uma referência bíblica é composta de livro, capítulo e versículo. Ou livro ou carta, essa é a divisão na Bíblia. Então, quando você tem um livro, capítulo e versículo, é uma referência bíblica. Então, você me acompanha nessas referências, acompanha aí na sua Bíblia e acompanha a leitura. Eu citei aqui, você vai lá, abre e lê para você ver aquilo que eu estou citando. Comprove tudo, porque a autoridade das Escrituras é indiscutível. Então, Jesus ressuscitou corporalmente, a ressurreição predita. João capítulo 2, versículos 19 ao 22. O túmulo vazio, prova da ressurreição. Lucas capítulo 24, do versículo 1 ao 3. Suas aparições. Lucas capítulo 24, do versículo 36 ao 43. João capítulo 20, do versículo 25 ao 28. E em terceiro lugar, se alguém negar a ressurreição de Jesus, está sendo falsa testemunha contra Deus. Pois, primeiro, é justamente essa a mensagem do Evangelho. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 14 ao 17. Segundo, a expressão Filho do Homem designa a forma da sua segunda vinda e testifica que Jesus mantém seu corpo ressuscitado. Atos capítulo 7, do versículo 55 ao 59, Mateus capítulo 24, do versículo 29 ao 31 e Filemão capítulo 3, versículos 20 e 21. Então nós teremos um corpo glorioso como o seu, que ressuscitou. Gente, o Senhor Jesus subiu com o corpo dele, o corpo foi transformado, sem sangue. O sangue verteu naquela cruz, o corpo dele manteve-se vivo sem sangue. E o que a lei diz? Que o sangue é vida, é a alma. A alma é vida. Então, isso do ponto de vista veterotestamentário, ou seja, no Antigo Testamento. Então, o sangue mantém o corpo vivo. Sem o sangue, o corpo morre. O Senhor Jesus manteve-se vivo. O sangue foi vertido na cruz, ressuscitou o seu corpo, ou seja, fez seu corpo novamente reviver e levou esse corpo lá para cima, para o céu. O corpo não ficou aqui. Como é que o Senhor Jesus está hoje? Corporalmente, ele tem um corpo, mas glorificado, sem sangue. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 15 diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, nosso corpo precisa ser transformado. Em terceiro, o corpo glorificado de Jesus está no céu. Está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Vamos conferir? Olha o que o texto diz. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: Porque há um só Deus e um só mediador, entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então, Cristo está ao lado do Pai, nós vamos ler isso, e Ele está como homem. E Ele faz a mediação. Ele está entre Deus e os homens. Vamos conferir alguns textos que dizem isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 56. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. O Senhor Jesus voltou para lá após a ressurreição. Quem viu isso foi Estevão, o diácono, um dos primeiros 7 diáconos da igreja, após a ressurreição do Senhor Jesus, e ele teve esta revelação. Ele disse que viu os céus abertos e o Senhor Jesus, Filho do Homem, está em forma humana, mas glorificado. Ele levou o corpo para lá, em pé à mão direita de Deus. Então ele está lá. Qual lado que ele está? A mão direita de Deus, ou seja, do lado direito de Deus. O trono de Cristo está lá. Vamos ver outro texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. O Senhor Jesus disse assim: E estando com eles, determinou-lhes
que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Depois que ele falou sobre a promessa de receberem o Espírito Santo, eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Olha o que diz: e quando dizia isto, vendo eles, então quando eles estavam vendo o Senhor Jesus, foi elevado, ou seja, subiu, elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Então o Senhor Jesus subiu com o corpo e foi lá para o céu, numa nuvem. Qual foi a palavra que os anjos disseram? Estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, são os anjos, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu o vistes ir. Então ele subiu numa nuvem, subiu com o corpo. A igreja vai levar o corpo quando ele vier na ressurreição dos mortos, a primeira ressurreição, arrebatamento. Então, aqueles que morreram em Cristo, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Presta bem atenção. Olha o que a palavra de Deus diz. Versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Não significa que ele é ladrão, preste bem atenção. Virá como ladrão de noite. O ladrão avisa? Não. Então ele está falando a respeito da vinda do Senhor Jesus ser de forma inesperada. Então ninguém sabe o dia e a hora. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, o que é as dores de parto aqui? Quando as dores de parto vão aumentando, de uma dor até outra dor, existe um certo tempo. Quando as dores vão aumentando, vão ficando mais próximas, porque a chegada da criança está próxima, então essas dores vão diminuindo o tempo de uma dor para outra dor. Então, quando você ouvir guerras, rumores de guerras, você já tem ouvido isso há muito tempo. Mas quando isso ficar constante e muito próximo uma da outra, e as outras recomendações lá de Mateus capítulo 24, então você vai ver que está cada vez mais próximo. O que determina a chegada de um bebê, de uma criança, quando vai dar à luz, vai ser feito o parto, é que as dores de parto elas aumentam e são mais próximas umas das outras. E quando isso acontece, mais perto está a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo de número 4 da mesma carta de Paulo aos Tessalonicenses, versículo 11: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem. Então quem morreu em Cristo ressuscita e sobe, e aqueles que estão vivos em Cristo são glorificados, seus corpos são glorificados, mas ninguém vai na frente de ninguém, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, descerá do céu, ele volta, nós temos essa esperança. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então o arrebatamento vai ser nas nuvens. O que os anjos disseram lá em Atos capítulo 1, quando o Senhor Jesus subiu? Da mesma forma que o viste descer, da mesma forma que os viste subir, assim ele virá. Então nas nuvens. A encontrar o Senhor aonde? Nos ares. Então ele não vai pisar na terra no arrebatamento, ele vai ficar lá em cima. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nós aguardamos a volta do Senhor Jesus, ele voltará. Tem pessoas que não acreditam nisso, mas é verdade porque a palavra de Deus diz, e o que ela diz tem se cumprido dia após dia. Deus te ama, Senhor Jesus te ama, e a maior prova deste amor foi enviar o Senhor Jesus a este mundo. É só você ler João capítulo 3, e lá diz:
Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você vai encontrar isso escrito a partir do versículo 15. Saiba que o Senhor te ama. Não diga que Ele não te ama, porque Ele te ama. Deus reconciliou consigo o mundo através de Senhor Jesus. Temos o ministério da reconciliação. Deus abençoe sua vida. Não fique de fora. Entregue sua vida para o Senhor Jesus, você que ainda não é cristão, não é crente, ainda não entregou a vida para Cristo. Você vai encontrar aqui neste canal explicações sobre crente e cristão. Muitas pessoas fazem divisão, diferença, mas são a mesma pessoa. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.